Vamos ler a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no Coríntios, capítulo 14, versículo 34, diz assim: Não é Deus que... no versículo 34 diz assim: Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas assembleias, não lhe é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. E no capítulo 30, no versículo 35, diz assim: Se querem aprender algumas coisas, pergunte na casa aos seus maridos, porque inconcenivelmente para mulher falar na assembleia. E no versículo 36 diz assim: Porventura foi entre vós que saiu a palavra de Deus, ou veio ela tem somente pela voz? E no versículo 37 diz assim: Se algum profeta, alguma profeta ou agradecido com dons espirituais reconhece que as coisas que vós escreve são em mandamento do Senhor. E no capítulo 38, no versículo 38 diz assim: Mas se alguém quiser ignorar, que ignora, assim pois, irmãos, expiras aos dons dos profecia, e para isso, parem nem espessas falar em línguas. E no versículo 34 diz assim, no versículo 40 fala assim: Mas faça-se um dos dignidados da ordem. Agora vamos mudar para versículo 15, né? É o 14. E no capítulo 15, no versículo 1 fala assim: Vamos lembrar, irmãos, o evangelho que vos peguei, que tendos escolhido, no qual estáis firmes. E no versículo 2 diz assim: Por ele será salvos, seu conversas com volos, preguei-o de outras formas, e vão tereis abraços e fé. E no capítulo 3 diz assim: Eu vos transmiti primeiro o que eu mesmo havia recebido com Cristo. Cristo morreu por nós, pecados segundo as Escrituras. E no versículo 4 fala assim: Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E no versículo 5 diz assim: Apareceu Caifás e em seguida aos 12. Apareceu Cefas e em seguida os 12. E no versículo 6 diz assim: Depois apareceu mais de 500 irmãos de uma vez, do quais a maior parte ainda vive, alguns já são mortos. E no versículo 7 diz assim:
Depois apareceu Tiago, em seguida todos os apóstolos. E no versículo 8 diz assim: por último de todos apareceu também a mim com abortivos. E no versículo 3 diz assim, no versículo 9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus. Está falando isso, deve ser Paulo, né? E no versículo 10 diz assim: mas para a graça de Deus sou o que sou, a graça de Ele me deu, não tem sido inútil, ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, mas a graça de Deus está comigo. E no versículo 11 fala assim: portanto, seja eu, seja eles, e assim perseguimos, e assim crescem. E no versículo 12 diz assim: ora, se prega que Jesus ressuscitou dentro dos mortos, como dizer a alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E eles falavam, né, que não tem ressurreição, sendo que Jesus ressuscitou para nos salvar vivo, e depois que nós saímos desta vida, vamos morar com Ele na casa do Pai dele, junto com Ele e todos aqueles que vão ser ressuscitados, né? E com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 13 diz assim: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. No 14 diz assim: Cristo não ressuscitou, em vão, mas pregação também é vã, e vossa fé. E no versículo 15 diz assim: além disso, seremos convidados de ser falso testemunho de Deus, temos dado testemunho contra Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, e a qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitaria. E no versículo 16 fala assim: pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Os mortos tudo vão ressuscitar com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 17 diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil por fé, ainda teis em vosso pecado. No versículo 18 diz assim: também estão perdidos os que morrem em Cristo. Não estão perdidos quem morre em Cristo, e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 19 vai assim: se só para as da vida temos colocado nossas esperanças em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de lástimas. E no versículo 20 diz assim: mas não Cristo ressuscitou entre os mortos, como principais todos que morrem. E no versículo 21 diz assim: como efeito por um homem veio o morto, e para um homem ver a ressurreição de nosso Senhor dos mortos. E no versículo 22 diz: assim como se Adão todos morrem, e assim em Cristo todos reviveremos. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós todos reviveremos depois de sair dessa vida para a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ama todos vocês, ama muito, muito, ama nós todos. Tudo ama Jesus Cristo, porque Ele é nosso Deus, nosso Senhor. Amém.